muito bom pregar quando o louvor já prepara o ambiente, né? Que você já mergulha, o azeite está fervendo, aí a presença flui de um modo sobrenatural. Mas amém, queridos, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Então já quero começar a palavra em Ezequiel 37. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Olha só, versículo 3: e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, queremos Te agradecer pela Tua presença nesse lugar. Fala conosco, Pai. Para isso nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para que, recebendo a Tua palavra, possamos ser também transformados por ela. Que toda mente nesse ambiente possa ser levada cativa a Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, aqui na família do reino, nós não queremos ser impressionantes, nós queremos ser úteis. Amém? Então, por isso, nós sempre buscamos trazer aqui palavras práticas, não para impressionar você, mas para ativar, mexer com você, para que de alguma forma você queira esse Deus sobrenatural, consequentemente, viva uma vida sobrenatural. Você já foi em algum lugar onde você ouviu uma palavra poderosa, incrível, e você não sabia como colocar em prática, como aplicar? Alguém já teve essa experiência? Eu já tive, de ouvir a palavra e não entender como colocar ela em prática no meu dia a dia, na minha vida. Então o nosso intuito é pregar o Evangelho, que por sinal é poder de Deus, e ensinar você a pôr em prática esse Evangelho poderoso que pode mudar a sua vida, sua história. Amém, queridos? E olha só, o assunto de hoje é um dos meus preferidos. Eu vou falar sobre as palavras, porque quando nós entramos em um contexto não somente de vida com Deus, mas de um modo geral, palavra tem poder. Essa não é uma crença que se limita a nós, evangélicos, cristãos. Lá fora, as pessoas acreditam nisso, que palavras têm poder, porque é uma realidade, é uma certeza de que aquilo que nós falamos, o que sai da nossa boca, é tão sério, gente, porque Jesus uma certa vez ele disse assim, ó: de toda palavra ociosa ou frívola, dependendo da tradução, que sair da vossa boca, vocês hão de dar conta de cada uma delas no dia do juízo. Ei, olha só o que Jesus disse, que toda palavra que sair da nossa boca, vai chegar um dia em que nós teremos que prestar conta por cada uma delas. Por quê? Palavras não foram nos dadas por mera comunicação ou algo do gênero. A palavra ela tem origem no mundo espiritual. A palavra é poderosa. E se você quer viver uma vida sobrenatural com Deus, você precisa entender o seguinte: você precisa ter fé e palavra. Fé e ação são duas ferramentas para você que deseja viver o sobrenatural em Deus. Nós observamos, e não é difícil de encontrar, nós temos um exemplo aqui nessa casa, os nossos apóstolos, homens que vivem o sobrenatural de Deus, que vivem a multiplicação, que vivem os milagres, que vivem o favor, a graça de Deus. Por que eles vivem? Porque eles sabem usar as ferramentas que Deus disponibiliza, que é a fé e a ação, a fé e as palavras. Gente, eu vou mergulhar com você nesse assunto das palavras, que eu não sou dentista, mas eu vou arrumar tua boca.
palavra é tão forte. Hebreus diz assim que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Olha só, pela palavra de Deus os mundos foram criados. Estava tudo um breu, alguém apagou a luz, ninguém estava entendendo nada, lá em Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí Deus falou, e veio a luz. Tudo porque Ele falou, liberou palavra. Jesus disse assim, ó: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e vai para lá, e assim será feito. Mas é porque você teve fé tão somente? Não. É porque você falou com o monte tão somente? Não. É as duas coisas juntas. Se tiverdes fé e disserdes, falar, então a fé com a palavra gera um resultado sobrenatural. Mas é quando você tem a fé e você fala. A minha fé só é comprovada e só é autêntica quando eu tenho frutos da fé. Se eu digo que eu acredito em um Deus que cura as pessoas, se eu digo que eu acredito em um Deus que pode usar as pessoas para curar outras pessoas, se eu digo que eu creio em um Deus que pode me usar para curar pessoas, porém eu não oro, a minha fé é morta. Porque eu tenho que ter a fé, a certeza que Ele usa, mas eu tenho que dizer: enfermo, seja curado em nome de Jesus. A minha fé tem que agir, a minha fé tem que falar, a minha fé tem que demonstrar a autenticidade dela. A Bíblia diz: se tens fé, mostra-me as tuas obras, porque a fé produz, a fé gera, a fé não é morta. E uma das formas de você manifestar a fé é através da palavra. Amém, queridos? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Irmão, eu não sou palestrante gospel. Amém? Eu sou pregador do evangelho. Mas eu não prego sozinho, eu prego com você. Você vem comigo. Amém? Senão eu sinto que eu estou fazendo palestra e não é minha vibe. Se nós observarmos aqui, eu quero ler Lucas 8:11. A gente vai ler bastante a Bíblia, amém? Não tem como ser outra coisa, né? Tem que ser a Bíblia. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Só aí. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra. Eu quero falar sobre 3 coisas que as palavras são e o que elas podem fazer. A primeira a gente já leu. Palavras são sementes. E existe um princípio que é imutável, uma lei que está em vigor e ela não caiu, que se chama lei da semeadura. Quem já ouviu falar? Lei da semeadura. Tem até ditados, né? As pessoas dizem: aqui se faz, aqui se paga, porque aquilo que você planta, você colhe. E agora, nós precisamos entender, precisamos ter a coerência para ter a compreensão de que se eu planto limão, não queira eu desejar colher a manga, porque se eu plantei limão, eu vou colher o quê? Limão. A garantia é essa. É certo que aquilo que semear, também vai colher. O que semeia, colhe. E eu estou dizendo para você que palavras são, e toda semente gera uma colheita. Se palavras são sementes, a semente ela tem que resultar em uma colheita para você. E aí? Agora, talvez eu deixe você um pouco desconfortável nessa pregação, mas tudo bem, eu não sou massagista para fazer massagem. Amém? Todo pai que ama, corrige. E quem sabe Deus vai alinhar você nessa noite, vai deixar você um pouco desconfortável.
Ei, mas graças a Deus aos nossos pais que lá atrás souberam dar umas boas chineladas, né? Isso fez com que a gente criasse vergonha na cara. A correção do pai é para benefício, faz bem para a gente. Amém? Não é diferente com Deus. Então olha só, palavras, quando você fala, elas não ficam por aí sem saber o que fazer, rodeando a terra. Quando você libera palavras que saem da sua boca, essas palavras elas começam a trabalhar para tornar real aquilo que você falou, seja para o bem, como também pode ser para o mal. Aquilo que você falar, o que sair da sua boca, considere uma semente que caiu em solo fértil. Pode demorar uma semana, 1 ano, 10 anos, mas aquilo que um dia você falou, palavras são sementes. Vai chegar o momento da colheita, e isso pode ser uma ótima notícia para você, como também pode ser misericórdia, pastor, porque eu sou uma pessoa que murmura o tempo todo. Eu sou uma pessoa, pastor, que nada tá bom, nada presta, e da minha boca só sai palavra com esse tom, com esse assunto de nada tá bom, nada presta, não vai dar certo, não vale, eu sou um fracassado, eu sou um acidente, eu sou todo errado, dá certo para todo mundo menos para mim, todo mundo prospera menos eu. Olha a realidade que está criando, olha só o que está plantando. Está entendendo? Está fazendo sentido? Palavras são sementes. Outra coisa que a palavra é, vamos ler Joel, não, perdão, eu vou falar, perdoe, irmão, foi de última hora, eu fiz umas anotações de última hora, eu tenho que olhar o esboço. O que acontece? Jesus, que é o nosso parâmetro máximo de cristianismo, ele sabia o poder das palavras. Por isso você vai ver Jesus sempre sendo muito prudente com o uso das palavras. Ele nunca em sua vida, observe os evangelhos, ele nunca em sua vida proferiu palavras de necessidade, porque uma vez que nós falamos, criamos a realidade. Se Jesus fala algo que implica em necessidade, ele cria a necessidade. E Jesus disse assim, eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Se Jesus soube usar muito bem as palavras, nós precisamos também. Sabe, chegaram assim para Jesus, morreu. Ele disse, não, só está dormindo. Porque se ele fala, morreu mesmo, pronto, morreu, acabou. Enquanto o mundo diz, morreu, Jesus diz, só dorme, vai acordar, vai levantar. Falavam assim, não tem o que comer, o povo está com fome. Ele não dizia, puxa vida, estamos sem recursos. Ele dizia, dá-lhes de comer, porque a palavra cria a realidade. Aleluia, aleluia. Irmão, a palavra cria a realidade, é Bíblia. Joel 3,10 diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Diga, verbaliza o fraco, eu sou forte. Eu conheci uma pessoa que uma vez me falou assim, que eu falei desse versículo, a pessoa me procurou. Nossa, pastor, eu entendi errado a vida toda. Eu falava, diga ao fraco, eu sou forte. Tipo assim, Luiz, você vai na frente de um fraco, você olha para ele e diz, eu sou forte. Não, é o fraco, aquele que se acha fraco, aquele que se vê pequeno, diga, eu sou forte, porque palavras criam. Se você declara, eu sou forte, então você se levanta com força, porque a palavra gera realidade para se viver. Aleluia, palavras são sementes. Outra coisa que a palavra faz, a palavra pode revelar os corações. Eu quero ler com você Mateus 12:34. Mateus 12:34 diz assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus?
pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só, palavras são sementes, palavras revelam os corações. Eu converso com você 5, 10 minutos, e eu entendo quem você é. Eu entendo se você teme a Deus, se você não teme. Entendo se você vive em santidade ou se você é fake. 10 minutos. Por quê? Não é que eu tenho alguma habilidade sobrenatural ou que eu fiz um curso. Não, é Bíblia. O que está cheio o coração, a boca fala. Então, conversando com você, só te ouvindo, eu consigo entender a sua realidade, eu consigo entender o seu coração. Palavras revelam o coração. Sabe? Revela quem você é, porque, deixa eu falar uma coisa, o que está no seu coração é quem você é. O que está no seu coração é o que você vai fazer. A Bíblia diz que do coração do homem procedem as saídas da vida. Em outras palavras, o que estiver no seu coração, isso você faz. O que estiver no seu coração, isso você executa. Então o que está no seu coração é aquilo que você vai fazer. Palavras revelam o coração. Sabe, tem pessoas que são verdadeiros profissionais da fé, profissionais do culto. São aqueles que mandam um beijinho para o céu, declaram glórias, santos, glórias, aleluia, e gira e dá cambalhota. Aí sai da porta para sai da porta, né? Sai da porta para dentro não dá. Sai da porta, vai para o estacionamento, entra no carro. Aquele mesmo cara que estava aqui, glórias, agora está no carro xingando a mulher. Chega em casa, amaldiçoa o filho com as palavras: você não vale nada, você não presta. A palavra está revelando o coração dele, quem ele é, o jeito que ele fala, só está revelando a essência dele. Outra coisa que a palavra é e o que ela pode fazer. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... E aquele que a ama comerá do seu... Ou seja, irmão, irmã, o que você falar, você vai ter que comer. E está dizendo que pode ser vida, mas também pode ser morte. Tudo depende do que você fala e como você fala. Se assemelha muito à questão das palavras serem sementes, porque o que você plantar, você vai colher. E aqui está contribuindo dizendo que aquilo que você plantar com as suas palavras, você vai ter que comer. Seja bom ou seja ruim, seja morte ou seja vida. Glória a Deus, gente. Glória a Deus que fala com a gente. Glória a Deus que traz alinhamento. Depois que eu recebi esses ensinos, eu passei a ser uma pessoa muito responsável com as minhas falas, porque eu sei que o que eu falar é documento, está assinado, vai acontecer, para bem ou para mal. Palavras são sementes. Mas pastor, a gente leu Ezequiel 37, sim, vamos lá, versículo 1, Ezequiel 37, 1. Só queria fazer uma introdução sobre as palavras, o que elas são e o que elas podem fazer. Ezequiel 37, 1, e a gente vai ter esse texto como base. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Gente, não é que Ezequiel foi por conta própria, ele foi no Espírito do Senhor, ele se moveu no Espírito do Senhor. Mas olha só, o Espírito do Senhor o levou não para um campo verde com águas tranquilas. O Espírito do Senhor o levou para um vale de ossos sequíssimos. Eu já tentei buscar imagens
na internet, até fazer com inteligência artificial, mas eu não acho que representa o que era aquele cenário. Um cenário de morte, de sequidão, ossos sequíssimos. Mas quem levou o profeta para aquele cenário foi o próprio Deus. E não foi para dar um passeio, foi para executar uma missão. Deus pega o profeta, o leva diante de um cenário terrível, um cenário onde não tem esperança, é sequidão, fim de jogo, acabou, ossos secos. Só que quando Deus leva o profeta para aquele lugar, é para que o profeta faça algo. Profetiza. Profetiza. Deus está nesse lugar, querido. E eu não falo isso por falar. Verdadeiramente o Espírito Santo, o Espírito de profecia está nesse lugar. Nessa noite Ele vai ungir a sua boca. E quando você começar a profetizar, pelo poder do Espírito Santo, os sepulcros vão abrir. Aquilo que está morto viverá. Ei, fique no Espírito. Fique no Espírito, porque essa é uma noite que Deus marcou para mudar a sua história, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Diz amém. Aleluia. Aleluia. O profeta chegou, o homem de Deus chegou no cenário. É morte, não tem jeito. Mas Deus o levou lá, propositalmente, para que com a ferramenta certa, fé e palavra, Ele mudasse a realidade. Ei, quando Deus te coloca num cenário ruim, que aparentemente você não entende o porquê, não é para você murmurar, não é para você questionar, se está difícil, se parece que é impossível. Ei, é assim que Deus gosta. Se não é impossível, Ele não aparece, porque o possível eu e você fazemos. Porque assim, ó, rolar uma pedra, lembra de Lázaro? Jesus chegou na cena e Ele não rolou a pedra, Ele mandou alguém rolar. Porque o rolar a pedra, remover a pedra, é competência do homem, é natural, é possível, qualquer um faz. Agora, ressuscitar morto não é coisa de homem, é coisa de Deus. Então, homem, faça o que é possível, para que eu, que sou Deus, manifeste o impossível na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. TH pensa na tristeza. O cara é crente, aí ele chega num ambiente onde aconteceu algo ruim, um ambiente de que tristeza. Ninguém pegou a referência. Que tristeza. Aí ele chega, ele é crente, ele é cheio do Espírito Santo. Ele chega no ambiente, rapaz, não tem jeito, deu ruim, acabou, desiste. Quem sabe Deus levou ele lá para dizer assim: não acabou, ei, não acabou. Se caiu, levanta. Se morreu, revive. Se está destruído, Deus constrói, Deus refaz. Às vezes, calma aí. Às vezes, Deus te leva para ambientes que você não entende, só para você liberar a palavra, só para você profetizar. Irmão. Amós 3:8. Amós 3:8. Essa é a hora que o crente que não lê a Bíblia não acha. Amós 3:8. Mas aí a gente facilita, até para a gente ganhar tempo. Olha só: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará?
Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Às vezes você diz assim: pastor, eu não profetizo porque Deus não fala comigo. Ei, a melhor coisa que você faz é não abrir a boca para dizer que Deus falou quando Ele não falou. Isso, você está certíssimo. Se Deus não falou, não fale. Mas assim, não é que Deus não está falando. A questão é que Deus está em uma sintonia que às vezes a nossa carne não deixa a gente acessar. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E a gente costuma muito associar isso às ondas que fazem aquele barulho, né? Quando as ondas quebram, que fazem aquele barulho alto, forte, comparando a voz de Deus com essas ondas que quebram de forma violenta, de forma forte. Mas tem outra característica nessa fala: voz de muitas águas. No mesmo oceano que você vê as ondas quebrando, você pode ver aquelas águas nunca saem de lá, porque elas são constantes, elas estão sempre ali. Então Deus está falando o tempo todo. Não é que Ele não está falando, eu que não estou ouvindo, eu que não estou sintonizado, porque Ele está falando em todo o tempo todo. E aí Deus falou, alguém profetiza. Deus falou, alguém libera a palavra. Sabe, alguém tem uma Bíblia para me emprestar? Obrigado, pastor. A pessoa diz assim: Deus não falou comigo, eu não tenho uma palavra para profetizar. Isso aqui é o que, meu irmão? Isso aqui é o que? Está doente, diz Êxodo 15, 26, Ele é o Senhor que te sara. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Profetiza. Ei, está ruim, está faltando dinheiro, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Profetiza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. O cenário que você está vendo é mentira. A verdade é a palavra de Deus. Mas pastor, eu estou vendo doença. Ali diz cura. Eu não vou acreditar na mentira do diabo, eu vou acreditar na verdade de Deus. Ali está dizendo: a minha vida é só miséria, é só ladeira abaixo. Mas a Bíblia diz: eu vim para dar a vocês vida, e vida com abundância. Amém. Diga obrigado, Jesus. Você entendeu até agora? Isso é só uma introdução, mas eu vou acabar no tempo, eu espero. Não me desconcerta. Calma. Sim, foi a introdução para você entender o quão sérios são as palavras, amém? Conseguiu entender? Amém. Ok, então eu posso ir para outra parte. Para você viver essa realidade de criar cenários sobrenaturais através da palavra, também não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos adequar aos princípios, ao padrão que Deus deseja que vivamos. Porque é certo que o crente e o não crente, o cheio do Espírito Santo e o filho do diabo, o que ele falar, ele vai viver. Porém, só vive o sobrenatural o filho de Deus. O filho do diabo, ele só vive a desgraça que ele fala. Oh, vida sofrida, ninguém me quer. Aí está com 40 e ninguém quer. Porque vive a vida toda falando: ninguém me quer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. E aí está chegando 50. E não vem. Por quê? A vida toda falando: ninguém me quer. Ninguém me ama. Vaza. Quem quer
Quem quer viver assim, gente? Mas não levante a mão porque as pessoas vão levantar. Levante se verdadeiramente você quer viver com Deus uma vida tão sobrenatural, a ponto de que através das suas palavras Deus manifeste a realidade dele na sua vida. Quem deseja? Amém, glória a Deus. Estou feliz com isso. Então agora eu vou, na prática, ensinar você como fazer para viver essa realidade. Olha que legal. Para que você possa gerar vida por meio da palavra, você precisa, primeiro, ser movido pelo Espírito de Deus. Se você estiver anotando, se for possível anotar ali naquele grande quadro de LED, eu não desbloqueei a skin do apóstolo ainda de usar esse quadro. A gente vai no LED, se der, se não der, amém, que daí o irmão anota, né? Amém, gente? Ezequiel 37:1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ei, foi o Espírito do Senhor que moveu o profeta, não para um passeio, mas para uma missão sobrenatural. A questão é que, para você ser movido pelo Espírito de Deus, ou seja, para você ser guiado por Deus, não basta que você venha à igreja. Porque aqui é muito fácil você ser cristão, é muito fácil você ser crente, mas o que vai determinar se você é movido ou não pelo Espírito de Deus é se, da porta para fora, você é um ser espiritual. Porque a Bíblia diz que existem dois grupos: o ser carnal e o ser espiritual. A Bíblia diz que o carnal, o natural, ele não entende as coisas de Deus, porque para ele as coisas de Deus lhe parecem loucuras. Então ele não entende, ele não discerne. Agora, o espiritual, ele discerne, e porque ele discerne, ele vive. Mas irmão, ser espiritual, e quando eu falo ser espiritual, pelo amor de Deus, eu sou o inimigo número 1 dos religiosos fakes, que tem aparência de santidade, mas não são. São aqueles que Jesus disse: sepulcro caiado, bonito por fora, morto por dentro. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou dizendo daquele sujeito que, me perdoa a expressão, que arrota a santidade, que ele não anda, ele quase que ele flutua. Deus só fala com ele na terra. Aquele sujeito que espirrou, o espirro do... Não é esse espiritual. Espiritual é aquele cara verdadeiro, aquele cara que quando ninguém está vendo, ele é temente a Deus. Aquele cara que quando passa a mulher lá, ele não olha. E quando o varão também está lá todo pimposo, a varoa não fica olhando. Não, mas o pastor não está vendo. Ei, o pastor pode não ver a sua vida lá fora, mas os olhos do Senhor, diz a palavra, estão sobre toda a terra. Ser espiritual não é viver de aparência, é ser autêntico. É lá atrás das malhadas, onde ninguém está vendo, ser fiel a Deus, longe dos olhares. É ali que você mostra para Deus o quanto você é fiel. E sabe de uma coisa? O diabo também vê a tua fidelidade, e aí ele não te toca. Preste atenção. Tem gente que é muito carnal. Ser carnal é ser inclinado aos desejos da carne. E a carne quer pecar, cara. A carne quer fazer tudo errado. A carne quer tirar você da igreja. A carne quer chutar o balde. Mas o espiritual é aquele que em tudo ele dá graça. Se está bom, ele dá graça. Se está ruim, ele se levanta e ele vai para mudar a situação, porque ele é espiritual. Ele está ouvindo o que Deus fala, ele está ouvindo a realidade de Deus, e na realidade de Deus não tem derrota, na realidade de Deus não tem desistência. Então o espiritual, ele não se deixa levar pelas suas inclinações da carne, ele se mantém em espírito, e o Espírito o guia, o Espírito o respalda.
A Bíblia diz em Zacarias: não por força nem por violência, mas pela unção do Espírito. Quando você se move no Espírito, você tem um respaldo de Deus sobre você. Às vezes você vê as pessoas sendo tremendamente usadas por Deus, pessoas que chegaram na igreja há pouco tempo, já estão vivendo experiências incríveis, Deus está realmente manifestando o seu favor, enquanto você olha e tem outras pessoas que estão há 10 anos na igreja e não conseguem viver o sobrenatural, vivem na mesmice. Por quê? O carnal, ele não é movido por Deus. O espiritual, Deus o move. Por isso você o vê avançando, por isso você o vê crescendo, porque você viu, o Espírito do Senhor levou o profeta em espírito. Amém, gente? Então, para que você possa viver essa realidade de falar, de profetizar e ver a graça de Deus se manifestando, você precisa ser espiritual. Pastel de feira, pouca carne e muito óleo. Para que você possa gerar vida através das suas palavras, declare com a sua boca as profecias de Deus. Ezequiel 37, agora a gente vai ler o verso 3 e 4, vamos avançando. Diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ei, o profeta foi levado por Deus, lembre-se, para aquele cenário horrível. E Ezequiel se vê diante de um cenário de morte, ossos sequíssimos. E Deus pergunta, Ezequiel, porventura esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel não tinha a resposta. Por isso ele disse, Senhor, tu sabes. Eu quero ser muito educado com você, muito. A pastorinha chegou a baixar a cabeça. O profeta Ezequiel não foi levado para o vale para dar a opinião dele, porque se ele desse a opinião dele, quem sabe ele diria, Senhor, como vai viver? Está tudo morto. Senhor, como vai viver? São ossos sequíssimos. Ele preferiu não falar e disse, tu sabes, Senhor. Quando você está diante de uma situação difícil, porque eu sei que, gente, não é um mar de rosas, eu sei que é para todo mundo, só cada um no seu nível de batalha, todo mundo tem luta, o dia mau vem para todos, situações desagradáveis aparecem para todos, pastor, não pastor, apóstolo, tem lutas, tem vales, tem desertos. Só que quando Deus nos coloca em vales, em desertos, Ele não quer a nossa opinião por aquilo que a gente está vendo. Ele espera que a nossa boca fale a verdade dEle, o que Ele está dizendo sobre aquela situação. A melhor coisa que você pode fazer nessa noite, meu irmão, é abrir mão do que você pensa em relação àquilo que você está vendo com seus olhos naturais e passar a acreditar naquilo que Deus verdadeiramente pode fazer na sua vida. Porque a vista engana. Tem uma frase que eu gosto que diz assim, não permita que a sua vista atrapalhe a sua visão. Em outras palavras, que os seus olhos naturais não atrapalhem a sua fé em Deus, de acreditar naquilo que Ele pode fazer. Os olhos naturais estão vendo família destruída, quase divórcio. Mas não é isso que Deus está dizendo. Benditas serão todas as famílias da terra. Deus está vendo uma família bendita, uma família abençoada.
Aí você vai dar sua opinião pelo que seus olhos estão vendo? Não, é divórcio. Ou você vai falar: Deus vai restaurar, Deus vai restituir. O que Deus uniu, o homem não separa. E serão um. Ei, você precisa nessa noite sair desse lugar abrindo mão de olhar com seus olhos naturais e passando a enxergar com seus olhos da fé, porque os olhos da fé vão te permitir acessar a realidade dos céus, para que você, através da palavra, traga os céus na terra na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu te falar, no céu não tem doença, irmão. No céu não tem tristeza. Lá diz assim, ó: não haverá dor, nem choro, lágrimas. Essa é a realidade de Deus. Riqueza, abundância. Quando você fala, você traz a realidade dos céus. Quando Jesus ensinou, ele falou assim, ó: vós orareis assim. Gente, orar é falar, viu? Orar é falar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faz a tua vontade, porque onde o teu reino e a tua vontade se manifestam, a tua realidade se manifesta também. Então, para você gerar vida através das palavras, primeiro, se mova no Espírito. Segundo, profetize aquilo que diz a palavra de Deus. Não empreste a sua boca para o diabo. Empreste a sua boca para o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Olha só. A nossa vida cristã, ela é acompanhada de oração. E quando nós oramos, nós estamos construindo realidades incríveis no mundo espiritual. Uma vez eu ouvi alguém dizer, e para mim faz muito sentido, que Jesus não ficava gastando tempo com oração porque ele orava no secreto. Os milagres eram produzidos lá no secreto. Por isso que quando ele estava diante do enfermo, ele só dava o comando. Porque na oração nós acessamos o coração de Deus. Nós declaramos, quantas vezes nós oramos derramando as nossas lágrimas, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos amigos. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração para interceder pelos nossos entes queridos, liberando a palavra de Deus, criando realidade poderosa. Às vezes o cara está lá, o filho dele não quer, Jesus não quer estar na igreja dele, vai lá, coloca o joelho no chão e ora a Deus: Senhor, que meu filho se converta, que meu filho te ame, que meu filho tenha um coração apaixonado, que meu filho possa nos acompanhar na igreja. Pronto, olha só que oração bonita. Aí sai da porta para fora, vê lá o filho todo largado, adolescente, folgadão, e excomunga. Eu não vou nem falar as palavras aqui. Falou coisas lindas na oração, construiu realidades lindas sobre o filho. Bastou ficar descontente com uma ação do filho, tudo aquilo que ele construiu lá na oração, agora ele destrói com a boca. Não permita que a sua boca destrua aquilo que você construiu com os seus joelhos. Vou falar de murmuração, porque eu sei que é o esporte nacional do crente. Murmurar e falar mal dos outros. Vou falar. Um caso típico de murmuração. Não é que eu estou tirando murmuração, é murmuração. Um caso típico de murmuração é o povo de Deus quando peregrinou na saída do Egito em direção à terra de Canaã. Gente, quando nós estudamos, aquele trajeto era para ser feito entre 11 e 17 dias. 11 e 17 dias, mesmo com aquela quantidade toda de pessoas. Quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Uau!
Acho que todo mundo sabe o porquê que ao invés de 17 ficaram 40. Por quê? Não, vamos falar. Murmuração. Então a murmuração teve a capacidade de transformar dias em... Deus quer fazer em dias na sua vida, mas a murmuração está transformando aquilo que era dias em anos. Enquanto a fé, ela tem a capacidade de pegar aquilo que levaria anos e trazer para o agora, porque a fé manifesta a realidade de Deus, e Deus é, aleluia, aleluia. Ei. A murmuração pode transformar dias em anos, mas olha, quando você libera a palavra de fé, você traz anos em dias. Vamos continuar. 3, para que você possa gerar vida através das suas palavras, foque na promessa, não na realidade. Olha só o que diz no versículo 5, Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ei, a realidade era ossos sequíssimos. Tanto é que Deus perguntou: Ezequiel, esses ossos podem viver? Ele falou assim: Senhor, tu sabes. Mas quando Deus falou, o Espírito vai entrar nos ossos, eles viverão, aí o profeta ficou bravo, porque agora ele sabia o que Deus estava dizendo sobre aquela situação. Para que você possa viver a manifestação do poder de Deus na sua vida, para que você possa viver o cumprimento das promessas, porque eu sei que tem pessoas aqui sentadas que possuem promessas de Deus, promessas que Deus fez para a sua vida, promessas que Deus fez para o seu ministério, para a sua empresa, mas talvez você não esteja vivendo o cumprimento dessas promessas. Deus prometeu, tanto é que se chamava a terra da promessa, levar todo um povo para aquela terra, mas por causa da murmuração eles não puderam acessar a promessa. Irmão, será que nós não estamos atrasando as promessas de Deus pela murmuração que sai da nossa boca? Será que já não era para estarmos vivendo a realidade que Deus sonhou, que Deus planejou, mas a nossa boca constantemente tem atrasado os planos de Deus? É de se pensar, sim ou não? É de se pensar. Quando eu era menino, 12 anos, Deus me fez uma promessa. Eu tive um encontro com Deus, do meu jeitinho, e Deus falou que eu seria pastor, que Deus me confiaria o ministério. Vivi a minha vida, busquei a Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Com 17 anos fui consagrado pastor. 17 anos, totalmente errado, não concordo. 17 anos tem que experiência, que bagagem, mas fui consagrado. A promessa se cumpriu. De repente aquilo que era um sonho realizado se tornou na minha vida um verdadeiro pesadelo. Experiências que eu tive que eu não posso compartilhar com você. Saí do ministério. A realidade dizia: acabou. A promessa já era. O diabo falando: acabou para você. Passou a sua vez. Eu estava desanimado da vida. Até que eu conheci uma menina muito ousada, cheia do Espírito Santo, que conversando eu soltei, né? Eu sou ex-pastor. Aí o Espírito Santo tomou a menina, né? Ex-pastor nada. Uma vez chamado, chamado para sempre. Eu me reconverti com o sermão da pastorinha. Ela me fez focar
na promessa e não na realidade. A realidade era aquilo mesmo, decepção total, acabou, não me vejo no ministério. Mas aí vem ela e diz: ei, não olha para o que aconteceu, não olha para o passado, não olha para as circunstâncias, olha para a promessa, para o chamado de Deus para você. E quando você foca nas promessas, você vive a promessa. Estou de volta. Quem perdeu foi o Satanás. Para a gente finalizar, para que você possa viver realmente essa realidade de gerar vida através das palavras, esteja pronto para algo novo. Esteja pronto para algo novo. Nós seguimos a leitura em Ezequiel 37, verso 7, que diz: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ei, quando o profeta profetizou e o milagre começou a acontecer, foi acompanhado de barulho, de ruído, rebuliço. Lembra de Paulo e Silas que estavam presos na prisão? Quando eles foram libertos, antes aconteceu o quê? Um terremoto. Imagina, barulho, tremeu tudo. Um sinal de que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, querido. Um sinal de que Deus vai fazer aquilo que Ele um dia falou que faria, é que quando está pertinho de chegar o cumprimento da promessa, o gigante aparece um mar fechado. Como é que eu vou passar? Eu vou ser morto, os inimigos estão perseguindo. Quando Deus promete, e quando está perto de acontecer, um barulho começa, um tumulto. É um bom sinal. É nessa hora que vem o crivo de Deus. Diante do barulho, diante do rebuliço, tem uns que reclamam, tem uns que param, outros vão, mas tem gigante. E daí? Deus falou. Se Deus falou, Ele não é menino, Ele não brinca com a minha fé. Aquele que falou não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ei, se tem promessa, Deus vai fazer. E acabou. Deus não é menino, Deus não brinca com a sua fé. Só que a promessa está chegando. Vem aquele terremoto. Você precisa permanecer. Quando vem quando o mar agita, Marcos 4 fala que Jesus estava bem tranquilo, dormindo no barco. E aí de repente aquele mar começa a se agitar, as ondas começam a chacoalhar, bater naquele barco. Os discípulos ficam desesperados. Meu Deus do céu, e agora? Vamos afundar. Jesus se levanta. Jesus diz assim: mar, vento, se acalma. E houve grande bonança. E aí Jesus olhou: homens de pouca fé. Tipo assim, era para vocês fazerem isso. Mas enfim, eu quero te dizer o porquê que o barco quase afundou. Porque em Marcos 5 ele ia se encontrar com um gadareno, e ele ia libertar aquele homem ia sair das garras de Satanás. Ei, sempre que você vai viver a realidade de Deus, sempre quando está perto de chegar aquilo que Deus quer fazer, o diabo tenta agitar o barquinho, ele tenta colocar ondas, vento, mas se você repreende, você passa, você chega, e você vive a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, versículo 9, Ezequiel 37, 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo.
vale de ossos sequíssimos. Mas aí o homem profetizou vida. Aquilo que era morte, ossos sequíssimos, diz o texto que a gente acabou de ler, que se tornou em um grande e forte exército e em extremo. Irmão, quando você anda em espírito, libera as palavras de Deus, está sintonizado com Deus, quando você profetiza, aquilo que um dia foi uma fraqueza se torna uma grande fortaleza. Em outras palavras, um testemunho. Ele venceu, o casamento foi restaurado, estava falindo, Deus levantou a empresa, não dava certo, olha só, está prosperando, ninguém acreditava, agora está firme com Deus. Por quê? Quando você profetiza, não tem cenário. Quando você profetiza, você deixa que Deus inverta a fraqueza em força. Pegou? Quando você profetiza, Deus troca, Deus faz uma mudança. A fraqueza, aquilo que era morte, era osso seco, agora é um grande exército. Olha só, pode se colocar de pé. Mas ó, se levanta assim, ó, com fé. Eu falei que o Espírito Santo ia ungir a sua boca para você profetizar, e você vai profetizar. Agora olha só, Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, quem sabe você está aqui falando isso aqui, ó: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A terra de Israel. Ei, calma aí. Vou abrir os sepulcros, diz o Senhor. Irmão, talvez tenha uma área na sua vida. Eu não estou aqui brincando, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui brincando. Tem uma área na sua vida que você olha e você diz assim: realmente, está morto. Quem sabe a área sentimental? Quem sabe eu fiz uma brincadeira, mas é a realidade de alguém aqui que sofre por causa disso. Nós rimos aqui, mas essa pessoa chora porque não consegue ser feliz na vida sentimental. Quem sabe tem alguém aqui com o ministério enterrado. Você recebeu a promessa, os anos se passaram, não aconteceu, você enterrou. Essa é uma noite onde Deus vai ressuscitar. Tem ministérios que Deus vai ressuscitar nessa noite. Tem homens de Deus aqui, tem mulheres de Deus aqui nessa noite, tem profetas, tem pastores evangelistas, tem mestres, tem apóstolos aqui. Só está enterrado, mas Deus vai ressuscitar. Deus vai abrir o sepulcro. Eu não sei qual é a área da sua vida. Não sei se é o casamento que está indo de ladeira abaixo. Não sei se você está nos momentos finais. Não sei se é a saúde. Não sei se é a família. Aquele filho. Aquilo que está enterrado. Deus vai abrir o sepulcro nessa noite. Eu creio nisso. Você crê? Então, se você tem pelo menos uma coisa enterrada e você quer que Deus abra o sepulcro, vem aqui à frente como sinal de fé. Vem, se mova. O profeta se moveu, Ezequiel se moveu.